Amados, quando a gente observa, né, ao longo da história, as histórias dos grandes avivamentos, né, nós percebemos que há sempre dois fundamentos, né, em todos os avivamentos. A gente observa desde o Antigo Testamento, com Esdras, Neemias, Josias, né, oração e o estudo da palavra de Deus. Sempre isso. No momento de Josias, por exemplo, momento de crise espiritual muito grande de Israel, em que o povo estava afastado de Deus, uma situação muito ruim espiritual de Israel, a palavra de Deus estava perdida. E mais curioso que o texto diz que a palavra de Deus estava perdida na casa de Deus, até que o sacerdote encontra. Isso é o que nós chamamos de ironia dentro do texto. É a palavra perdida na casa de Deus. Estava lá, mas não estava lá, não é? Estava no templo, mas não estava no templo de cada um dos israelitas, que nós somos templo do Espírito Santo, né? Isso me faz refletir também o que tem acontecido no século 21, não é? O Brasil é o segundo país onde tem mais vendas de livros no mundo, perde apenas para os Estados Unidos. Nós sempre estamos batendo recordes de vendas e produções de Bíblias pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas nunca tem se lido tão pouco a Bíblia como no século 21. A quantidade de Bíblia que tem sido produzida no nosso país não condiz com a questão da grande interesse da leitura da palavra de Deus. A gente tem visto muitas igrejas tirando a EBD, né, tirando os estudos bíblicos. Isso é muito triste, muito lamentável, né? E a gente vê que os avivamentos de Esdras e Neemias também é algo também muito interessante, né? O avivamento da época de Esdras e Neemias, quando o povo estava voltando arrasado, né, destruturado, voltando do cativeiro, o que Esdras fez? Voltou para a palavra. Leu a palavra para o povo, né, de manhã até o fim da tarde, e a palavra foi quebrantando o coração do povo, confrontando os corações daquele povo e levando ao quebrantamento, ao clamor, à oração, né? Isso mostra pela segunda vez na história do Antigo Testamento que a palavra de Deus quebranta o coração, confronta os nossos ídolos do coração, que é o estudo desta manhã, levando ao clamor, à rendição a Deus, gerando um grande avivamento que aconteceu ali na época de Esdras e Neemias, né? Vimos também no Novo Testamento a oração e a palavra de Deus sempre sendo os pilares, né, do avivamento espiritual. E ao longo da história, né, sempre vemos a palavra de Deus e a oração como fundamento do avivamento da nossa vida. Nós precisamos desses dois pilares sempre na nossa vida. Palavra de Deus e oração. Oração e palavra de Deus é o que vai manter o nosso coração aceso na presença de Deus. E que convidar os irmãos para nós vermos dois textos que serão os fundamentos da nossa ministração nessa manhã, do nosso estudo, que é 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Glória a Jesus. Diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados, e os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Outro texto que vamos ver é Ezequiel, um texto do Antigo Testamento, o grande profeta Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14.
verso 1 a 5. Ezequiel 14, versos 1 a 5. Diz assim: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Porquanto fala com eles e dize: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Oremos mais uma vez. Deus amado, Deus querido, nós estamos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos reservado essa manhã maravilhosa na Tua presença, para nós estudarmos a Tua palavra, que é viva, eficaz, uma palavra que nos confronta, uma palavra que nos dá a direção da Tua vontade, que sempre é boa, agradável e perfeita para todos nós. É isso que nós queremos, Pai. Nós queremos conhecer a Tua palavra cada dia melhor, para nós conhecermos a vontade do Senhor para a nossa vida, porque estar no centro da Tua vontade é a melhor coisa, Senhor Deus, para nós. Fica conosco, que Teu Santo Espírito possa ser o nosso professor nessa manhã, ó Deus, aplicando a Tua palavra a cada coração conforme a necessidade dos mesmos. Nós oramos a Ti no nome de Jesus, amém. Amados, o tema do nosso estudo nessa manhã é sobre cosmovisão e os ídolos do coração. É um tema que eu tenho estudado já há alguns anos, o tema da cosmovisão cristã. E eu julgo ser um tema muito importante, porque é um tema que vai dar luz para a gente entender muitos aspectos da vida cristã, né? Primeiramente, cosmovisão significa visão de mundo, né? Vem de duas palavras gregas, cosmos e visão, né? Visão do cosmo, visão do mundo, né? E quando a gente faz uma definição a partir das Escrituras, a gente entende que cosmovisão é a forma como nós vemos, interpretamos e agimos no mundo, com base nos nossos valores, princípios, crenças e principalmente os amores mais fundamentais escondidos no nosso coração. E é sobre isso que a gente vai comentar nessa manhã. Então, primeiramente, cosmovisão é a forma de enxergar o mundo. Cada ser humano tem os seus óculos, né? São os óculos, cada ser humano, né? O que são os óculos? É a forma que a gente enxerga o mundo. Essa é a ideia de cosmovisão. Cada indivíduo na sociedade tem os seus óculos, com os quais ele enxerga as coisas, que é o primeiro ponto, e a partir daquilo que ele enxerga, ele interpreta as coisas, ele tem uma interpretação. Então, cada indivíduo tem os seus óculos, ele enxerga o mundo a partir desses óculos e interpreta isso a partir daquilo que ele viu. E a partir dessa interpretação, ele passa a agir. Por isso que cosmovisão é a forma como nós vemos, interpretamos e agimos no mundo. Vemos, interpretamos e agimos. Agimos de acordo com aquilo que interpretamos e interpretamos de acordo com o que vemos. E nós vemos a partir de óculos. Por isso que nós temos no mundo duas grandes cosmovisões, dois sistemas, dois grandes óculos. Um óculo é o mundanismo, a cosmovisão pagã, a cosmovisão anticristã. E a outra cosmovisão é a cosmovisão cristã, que a gente chama que esses óculos com os quais nós enxergamos a vida e o mundo são as lentes do Evangelho. É com essas lentes que eu enxergo a vida, que eu enxergo o ser humano.
É com essas lentes do Evangelho que eu vou interpretar o mundo, o que está acontecendo no mundo. É a partir dessas lentes do Evangelho que eu vou agir no mundo. Então, nós temos no mundo esses dois grandes sistemas: o mundanismo e o cristianismo. E no século XXI, a gente tem visto que a cosmovisão cristã tem sido atacada de forma muito cruel pela mídia, na sociedade, nas escolas. Os nossos valores cristãos têm sido atacados de todos os lados. O que nós acreditamos acerca de família, eles têm inventado uma cosmovisão chamada ideologia de gênero, né? Eles têm inventado aí modelos novos de família. Tudo isso é cosmovisão pagã contra a cosmovisão cristã, que é as lentes do Evangelho. As lentes do Evangelho, que é a cosmovisão cristã, diz que o casamento é a instituição de Deus. E que Deus dita as regras. Em Gênesis, Deus diz: o homem e a mulher se unem formando uma só carne. Isso é a cosmovisão cristã, é a cosmovisão bíblica, as lentes do Evangelho. Aí o mundanismo, que é outra cosmovisão pagã, tem tentado destruir os valores cristãos. E de forma imposta, impondo na sociedade esses valores anticristãos, esses valores antifamília, e tem atacado as nossas crianças na escola. Então as escolas públicas têm sido as primeiras que têm sido atacadas com as ideologias de gênero, e quando você tem uma escola cristã ensinando às crianças uma cosmovisão cristã, você já tem denúncias do Ministério Público, como aconteceu com a Igreja Batista, Escola Batista de BH, que eles então, para ir contra a cosmovisão pagã que estava sendo muito difundida pela mídia, essa Igreja Batista, a sua escola lá, do ensino fundamental e médio, criaram uma música dizendo: Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Então, eles cantaram essa musiquinha. Então, quando essa musiquinha saiu nas redes sociais, cantado pelas crianças, os movimentos da cosmovisão pagã começaram, então, a processar aquela igreja, dizendo que eles estão fazendo discurso de ódio. Então, a narrativa deles é dizendo que quando nós apresentamos a nossa cosmovisão, o que nós cremos, o que nós acreditamos, é discurso de ódio. Agora, eles podem impor sobre as crianças as ideologias deles e está tudo bem. Então, nós temos um conflito muito intenso de cosmovisões, onde a cosmovisão cristã tem sido atacada e eles querem sufocar. Eles acham que a cosmovisão cristã, os valores judaico-cristãos estão predominando sobre o mundo, e eles querem acabar com isso. E quer impor outra ideologia, outro ponto de vista, outra forma de enxergar o mundo, trazendo então uma confusão mental nas crianças, que é onde eles têm atacado na base da sociedade, que é as crianças, trazendo uma confusão. Então, amados, é muito importante a gente estar ciente, nós estarmos cientes desse conflito de cosmovisão. Existe uma briga, uma luta, existe essa tensão muito grande no mundo, em que precisamos estar atentos, como diz aqui 1 Pedro capítulo 3, verso 15, que precisamos santificar o nosso coração, estando sempre preparados para responder àqueles que pedem razão da nossa esperança. Está atento a isso. Por isso que o tema da cosmovisão é um tema muito importante para a gente estudar nessa manhã, entender quais são esses sistemas mundanos que estão contra-atacando a nossa visão cristã e saber como se comportar sem abrir mão dos nossos valores. Então, cosmovisão, repetindo, é a forma como nós enxergamos o mundo, interpretamos o mundo e agimos no mundo. Com base em quê? Nos nossos valores, nos nossos princípios, nas nossas crenças e nos amores mais fundamentais escondidos no nosso coração. Então, o que sustenta uma cosmovisão são os valores, são as crenças, são os princípios e aquilo que nós amamos. Esses 4 pontos que vamos comentar ao longo do nosso estudo.
Por isso temos que ter um cuidado com os nossos valores. Precisamos resguardar os nossos princípios. Precisamos conhecer as nossas crenças e defendê-las com unhas e dentes. E precisamos, por último, sondar o nosso coração e perceber quais são os amores que dominam o nosso coração. Então, diante da universidade, nas escolas, quando a fé cristã tem sido atacada, você não pode abrir mão das suas crenças, você não pode abrir mão dos seus valores, você não pode abrir mão dos seus princípios. A gente pensa o seguinte, né? Quando a gente vê a pressão é muito grande, né? E na universidade eu sofri essa pressão muito grande, porque a cosmovisão pagã evolucionista, que é uma forma de que eles dizem como o mundo foi criado, né? E assim por diante, é muito forte nas universidades. Muito forte, a pressão muito grande. Então, para eles, houve uma explosão, né? E que tudo foi um processo de evolução ao longo de bilhões e bilhões de anos. Essa é a cosmovisão pagã, nós não podemos aceitar isso. A nossa cosmovisão é cristã. Como o mundo surgiu? Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Então, toda vez que a nossa cosmovisão for atacada, precisamos firmar nos nossos valores. E em tendo a oportunidade, devemos expor o que nós cremos. E dizer para as pessoas na sala de aula e nos ambientes que frequentamos que existe outra forma de entender o mundo. Que é a perspectiva bíblica, a perspectiva de Deus. Deus criou o mundo e tudo que existe, e tudo que há. Lembro que na faculdade percebi o quanto que a palavra de Deus era desprezada, né? Muitas vezes ignorada, era considerado um livro de segunda categoria, é considerado como um livro de pessoas incultas. Aí na faculdade de letras, então eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho, e eu mostrei que a Bíblia é um legado literário surpreendente. Eu não perdi a oportunidade, falei naquele estudo, naquela apresentação para os colegas, que os grandes intelectuais da história brasileira, da literatura brasileira, liam a Bíblia. Porque entendiam que a Bíblia é um legado cultural sem precedentes. Mostrei, por exemplo, que Machado de Assis, ele lia a Bíblia, ele conhecia a Bíblia. E que muitos dos seus romances, dos seus contos, são inspirados em personagens bíblicos. Então, era um homem culto, Machado de Assis, Guimarães Rosa, que lia as Escrituras e entendia que é um legado cultural sem precedente. E que mesmo que as pessoas não acreditassem que a Bíblia é Deus falando conosco, eles deveriam ler a Sagrada Escritura, porque é um legado cultural milenar, onde você aprende cultura de muitos povos, você conhece não apenas a cultura do Israel antigo, mas também da Babilônia, do Egito. E mostrei para os alunos sobre isso, eles ficaram encantados. Depois eu falei para eles assim, você aprende sobre as poesias mais belas. A poesia hebraica é uma coisa encantadora. As rimas, as assonâncias, os paralelismos na língua hebraica é uma coisa surpreendente que muitos intelectuais têm estudado até hoje. E mesmo que você não acredite que é Deus falando com você, você precisa ver a Bíblia para ver o encanto dessa literatura. Não é um livro de segunda categoria. É o livro dos livros, que ensina sobre muitas coisas, sobre história, sobre geografia, sobre cultura. É um legado cultural surpreendente. Eu não perdi a oportunidade. Na aula de linguística, tinha a perspectiva evolucionista de Rousseau, que mostrando como o homem, desde o macaco, foi desenvolvendo a linguagem. Eu fui a oportunidade de eu apresentar um trabalho sobre a linguística. Eu disse, não tem apenas essa visão evolucionista. A Bíblia tem uma resposta para isso. E apresentei naquele dia Gênesis capítulo 11, para os meus colegas. Havia apenas uma linguagem, uma forma de falar. E os seres humanos fizeram um plano que Deus era contra aquele plano, uma torre para chegar até os céus, uma cidade. Eles não queriam se espalhar e Deus queria que os homens se espalhassem, cultivassem a terra, que é o plano original de Gênesis 1 e 2.
Deus, inconformado com aquele plano, ele desce e confunde a linguagem dos homens. E a partir disso as nações foram organizar a partir das suas línguas. Gênesis capítulo 11 mostra como a linguagem, as muitas linguagens, as famílias linguísticas foram surgindo. Apresentei para os meus colegas. E eles ficaram assim, eu não sabia disso. Amados, nós vivemos num país cristão, mas o povo não conhece as escrituras. O IBGE diz que 90% do nosso país é um país cristão. O povo responde, você é cristão? Cristão. Entre católicos e protestantes, nós temos quase 90% do nosso país. Mas nós temos um povo que não conhece as escrituras, e muito menos o cristianismo. Não conhece a fé. Eu estava fazendo um curso em São Paulo, né? Saí do hotel para comprar um milho, um cara estava vendendo um milho lá na frente, um milho cozido. Enquanto ele preparava, eu aproveitei para evangelizar aquele senhor. E a pergunta que eu fiz para ele, você conhece Jesus? Você começa dessa forma, você já ouviu falar de Jesus? Você conhece Jesus? E ele diz, sim, conheço Jesus. Aí eu faço a segunda pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Por que eu faço a segunda pergunta? Porque muita gente tem um conceito totalmente errado de Jesus. Ouviu falar de Jesus de uma forma totalmente equivocada. E sabe a resposta dele? Diz, Jesus é o homem que Deus mandou para resolver o problema do mundo. Ele não deu conta de resolver e eles mataram ele. Eu falei, meu Deus do céu. Não deu conta de resolver e mataram ele porque não deu conta? Ele veio para resolver, não deu jeito e mataram ele. Eu falei, meu Deus amado. No Brasil, 90% diz isso, cristão, mas não conhece o Evangelho. A coisa mais básica do Evangelho. A vinda de Cristo como Salvador para resolver o problema do pecado. E ele resolveu, ele morreu por mim, ele veio para fazer o que foi feito, ele não fracassou. Ele não é um fracassado, ele cumpriu a missão. Mas muita gente tem uma visão totalmente equivocada. Então nós não podemos ter essa ideia de o fato de nós vivemos num país cristão, evangelizado, mas você tem muita deturpação do evangelho do nosso país, muita confusão, onde as pessoas não conhecem o Cristo, não conhecem o evangelho, de fato. E por isso nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá de proclamar o evangelho, em todo tempo, em todo ambiente. E, sobretudo, nas escolas, nas faculdades, nós não podemos ter vergonha dos nossos princípios, dos nossos valores, das nossas crenças e do nosso grande amor que é Cristo. E dizer isso sempre. Então, na faculdade, por exemplo, eu fui saber que uma jovem lá era cristã na formatura. 3 anos e meio de faculdade, fui saber que era cristã na formatura. Isso não pode acontecer. As pessoas precisam ver a nossa cosmovisão cristã nas nossas ações, no nosso comportamento em sala de aula, no ambiente de trabalho. Então isso é muito importante, amados, porque um dos grandes problemas que eu vejo no evangelicalismo brasileiro é o que a gente chama de dicotomia. Quando a gente estuda a cosmovisão cristã, a gente sempre aprende essa ideia de dicotomia. A dicotomia é um grande problema do evangelicalismo no nosso país. O que é essa dicotomia? É a pessoa que vive 2 vidas. Ela divide a sua vida em 2 compartimentos. A sua vida religiosa e a sua vida secular. Esse é o grande problema dos evangélicos do Brasil. A dicotomia na vida. Então, no final de semana, ele é um evangélico, ele é um cristão. Na segunda, na terça, ele vira a chave e vive como se fosse um secular. Ele esquece dos seus valores, ele esquece dos seus princípios, ele esquece das suas crenças, ele esquece do seu grande amor que é Cristo. Mas isso não pode acontecer na nossa cosmovisão cristã. Nós levamos os nossos valores da igreja para casa. Muitos crentes deixam os seus valores aqui, deixam os princípios aqui. Eles não conseguem levar esses valores e aplicar em casa, na sua família, no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas ações. Eles ficam na igreja. Tem outros que até conseguem levar os seus princípios para dentro de casa, os seus valores cristãos, os seus princípios, as suas crenças, para dentro de casa, mas ele não consegue levar para a faculdade. Ele deixa lá e vai
para a faculdade como qualquer outro indivíduo secular. O seu cristianismo não acompanha ele. A sua fé não vai junto. As suas crenças ficam em casa. E ele começa a pensar na faculdade como um pagão. Ou seja, ele encarna a cosmovisão pagã na faculdade. Ele encarna a cosmovisão do mundo no trabalho, porque ele não consegue levar o seu cristianismo para o trabalho. Em termos práticos, significa isso. Significa mais que os nossos valores, os nossos princípios, as nossas crenças, precisam nos acompanhar o tempo inteiro. Significa que no trabalho eu preciso trabalhar, independente da profissão, norteados por esses princípios, por esses valores. A minha cosmovisão precisa moldar a minha profissão, independente de qual for. O médico cristão, ele trabalha diferente do médico pagão. Mas como isso? Porque ele tem uma mentalidade cristã no seu trabalho. Ele pega os seus valores cristãos e leva para a medicina. Ele enxerga o ser humano numa perspectiva cristã. Não como um indivíduo que veio do macaco, mas como um homem à semelhança de Deus. Faz toda a diferença. Um médico evolucionista olha para o ser humano, isso aqui é produto de evolução. Um macaco que virou um ser humano. Agora, um médico cristão não, olha diferente. Estou tratando um indivíduo que é imagem e semelhança de Deus. Vou cuidar bem dele. É um macaco em evolução, é a imagem de Deus nesse indivíduo, a semelhança de Deus. Então isso é muito importante, amados, né? Nós entendemos que a nossa crença deve nortear o nosso trabalho. O advogado cristão, que é uma profissão muito desafiadora no nosso país, eu preciso levar as minhas crenças, os meus princípios e os meus valores para a advocacia. É desafiador? É, muito desafiador. Muito desafiador, mas tem que levar. Mentira, não aceito. É para mentir, para ganhar causa. Meus valores não permitem. Não, mas você vai perder a causa. Eu perco a causa. Isso que o cristão deve fazer. Mas o que tem acontecido? O advogado cristão deixa os seus valores em casa e faz a dicotomia. Crença é uma coisa, trabalho é outra. A minha fé é uma coisa, a minha profissão é outra. Não existe isso, meu irmão. Não existe. A minha fé acompanha a minha profissão. A minha fé acompanha o meu trabalho. Eu não deixo as minhas crenças em casa. Eu não deixo a minha fé em casa. Ela vai comigo, norteando as minhas ações. Na faculdade, também no trabalho. Isso me faz lembrar mais de Lutero. Lutero, um grande evangelista, pregou para o sapateiro. O sapateiro se converteu. O sapateiro ficou tão preocupado, e agora, Lutero? Você é um pregador, e aí está pregando, e eu tenho a minha profissão aqui para dar comida para a minha família, eu tenho que te acompanhar e sair pregando pelo mundo, como é que fica a minha família? Ele diz, não, calma aí, não é bem assim. Você se converteu, você é um cristão, você é um sapateiro. Agora, você vai fazer o melhor sapato que você já fez, vender com preço justo, e não vai explorar o pessoal que você está explorando, porque você é o único sapateiro da cidade. Veja que interessante. Ele é o único sapateiro da cidade. A profissão dele é muito importante para aquele povo. E naquele tempo, lá no século XVI, 14, 15, 16 ali, o sapateiro é tudo manual, não tinha essas fábricas. Um sapateiro ali era muito importante para aquela cidade, para todas as profissões. Então Lutero diz, você vai continuar fazendo sapato. É o dom que Deus te deu, mas agora você tem uma cosmovisão diferente. Uma cosmovisão cristã. Você vai fazer o melhor sapato que você pode fazer. Vai vender com preço justo, não vai explorar mais ninguém. Vai aproveitar do povo. Vai aproveitar do povo. Isso me faz lembrar também de uma história que eu vi na Veja, alguns anos atrás, que aconteceu aqui na Santa Efigênia, em São Paulo, de um rapaz ou uma moça que foi levar o iPhone para consertar, uma daquelas lojas da Santa Efigênia, né? Foi fazer o orçamento, o cara lá cobrou, levou o celular lá, fez o orçamento e cobrou lá 500, 600 reais para fazer o conserto. Eu achou caro, né? A metade do produto.
E levou para outra loja, outra lojinha que havia do lado, né, chamada Rei do iPhone, a lojinha lá. Aí o rapaz foi lá, levou lá para o fundo lá, e trouxe o celular para consertar e trouxe, ó, está pronto. O rapaz, né, ficou assustado, mas está pronto, o iPhone está pronto. E qual o preço? Não é nada, não, é só poeira, eu fiz uma limpeza aí. Aí o cara ficou, mas como? O outro ali cobrou quase 600 reais. Né? E esse moço, o moço, não lembro, fez. Ele foi lá no Facebook, na ocasião era o Facebook, e contou a história. Olha, eu fui na loja tal, assim, o cara cobrou, não falou o nome, o rapaz lá do lado cobrou tanto, mas eu fui no Rei do iPhone. O cara foi justo. Não cobrou nada, só tirou a poeira que estava danificando o aparelho e etc. Ele só me deu o cartão dele e disse para mim anunciar a loja dele para os meus parentes. E eu vi a justiça dele, a credibilidade dele, e eu resolvi anunciar para o mundo inteiro através do Facebook. Resultado, hoje o Rei do iPhone se tornou uma empresa multimilionária. Né? Então, cresceu muito na Santa Efigênia, mudou de local. Né? Você vai lá, você vê a fila enorme para ser atendido, porque a notícia correu, porque foi honesto. Então, Deus espera isso do cristão, amados. Deus espera que nós não deixemos os nossos valores em casa. A nossa cosmovisão é uma visão de mundo. As nossas lentes do Evangelho não é apenas aplicada ao momento que nós estamos aqui na igreja. Eles precisam nos acompanhar em todos os ambientes, em todos os cantos. E seja qual for a profissão que a gente venha exercer na sociedade, precisamos sempre colocar os nossos valores. Um amigo que eu fui visitar, ele conserta computadores. E lá no fundo, onde ele conserta os computadores, tem aquele versículo bíblico que diz o seguinte: tudo que você fizer, faça, não como estivesse fazendo para homens, mas fazendo para Deus. Eu perguntei para ele, mas por que você escolheu esse versículo? Ele disse, para me lembrar a mim mesmo, de quando eu estiver fazendo um orçamento aqui, eu fazer um orçamento justo. Achei muito brilhante. Eu falei assim, é disso, é cristãos dessa natureza que nós precisamos do mundo. E quando eu for consertar o computador, eu fizer da melhor forma e com amor, porque estou fazendo não apenas para o meu cliente, eu estou fazendo para Deus. Para Deus. Né? Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. A nossa vida não pode ser em dois compartimentos. Sou cristão no final de semana e agir como um pagão, um secular de segunda a sexta-feira. Quando nós estudamos cosmovisão cristã, mas esses princípios, crenças, valores, precisam nos acompanhar em todo o tempo. E precisa promover a nossa visão, a nossa forma de enxergar o mundo. É isso que Deus espera de cada um de nós. O outro aspecto que eu julgo importante a gente conversar é sobre os mandatos que Deus tem para nós. Nós temos 3 mandatos criacionais. 3 mandatos criacionais. O primeiro mandato é o mandato espiritual, a minha relação com Deus. A gente vê isso desde o Jardim do Éden, né? Deus relacionando com o ser humano. É o nosso amor para com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso compromisso primordial. Mas depois nós temos no Gênesis o segundo mandato, o mandato social, que é o relacionamento uns com os outros. O relacionamento familiar, o relacionamento entre as pessoas na sociedade. Né? Esse é o segundo mandato, relacionamento, amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandato. Mas existe um terceiro mandato que é muitas vezes esquecido por nós. Às vezes a gente lembra desses 2, amar a Deus, amar o próximo. Mas nós esquecemos do terceiro mandato que Deus diz para Adão, para ele cultivar a terra, para ele produzir cultura na terra. Cultivar é muito mais do que aspectos de agricultura. O termo cultivar daí vem a ideia de cultivo, de cultura.
produzir cultura no mundo, que envolve o trabalho. E o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho, ele foi instituído por Deus antes da queda. Uma coisa muito errada que às vezes eu já vi irmãos falarem, dizer que o trabalho é resultado da queda de Adão, é resultado do pecado. Não, não é resultado do pecado. O trabalho foi dado por Deus antes da queda de Adão. Agora o que aconteceu é que o pecado contaminou o trabalho. Contaminou o trabalho. E tem contaminado as profissões. A corrupção tem entrado no trabalho por causa da queda. Antes da queda não tinha pecado, e por isso as profissões, as atividades não eram contaminadas com pecado. E hoje você tem pecado contaminando as profissões. E por causa da dicotomia, muitos crentes têm levado o seu trabalho carregado com essas corrupções. Logo, Deus quer mostrar para a gente que o nosso mandato cultural, que é o trabalho que nós exercemos na sociedade, precisa ser feito para a glória de Deus. Você não pode encarar o trabalho como sendo uma maldição. Não pode, isso é uma visão pagã. O trabalho precisa ser feito da melhor forma possível, como Lutero diz, fazer da melhor forma possível, sempre com preço justo, sempre sendo coerente com o Evangelho, sem exploração e sem corrupção. A corrupção está presente em todas as esferas da sociedade e se tornou um aspecto tão comum a corrupção, porque a corrupção mas não apenas está lá na política, lá no Senado, não está só lá não. A corrupção está lá na banquinha, mais simples. A corrupção é uma questão estrutural da sociedade brasileira e do mundo. E o cristão, ao lidar com isso, ele precisa estar atento e dizer, isso não convém com meus princípios. Mesmo que nós tenhamos perda. Uma jovem, na época eu era seminarista ainda, fazendo um estágio lá na igreja de Taguatinga, em Brasília, uma jovem em crise veio conversar comigo, na ocasião, e falou assim, eu estou em crise porque a minha patroa está querendo que eu faça uma coisa errada lá, e o Espírito Santo está me incomodando, e eu sei que eu não posso fazer isso. E ela veio com um versículo bíblico dizendo, não sejas demasiadamente justa. A patroa era crente também. Não seja demasiadamente justa. Usando a Bíblia para legalizar uma coisa errada. E isso é um nível de crentes das igrejas, amados. Uma patroa que é cristã, usando um texto bíblico de forma errada, para levar outra jovem cristã a ser condizente com coisas erradas dentro da empresa. Quando a jovem incomodada com aquilo diz, isso eu estou incomodado pelo Espírito. E a outra irmã, a patroa diz, a Bíblia diz, não seja demasiadamente justo, você não pode ser justinha demais não, você não pode ser certinha demais não. O que é isso? O texto não quer dizer isso. O texto quer dizer que você não pode ser demasiadamente justo diante dos seus olhos. É nesse sentido. Você não pode se considerar justo aos seus próprios olhos. Isso é um perigo, porque nunca somos justos o suficiente. É nesse sentido. Mas não é que nós não devemos ser certos nas nossas coisas. Então, a pessoa usa um texto bíblico para justificar a corrupção, as coisas erradas. Esse nível de cristianismo que está impregnado na sociedade brasileira. E aí eu volto àquela pergunta, 90% se diz cristão. Por que nós não temos um impacto desses 90% de cristãos no país, na sociedade? Porque esses não conseguem levar os princípios, os valores e as crenças para o trabalho. Não conseguem. A dicotomia dos crentes tem feito com que eles deixassem os seus princípios em casa e agissem como um pagão dentro das instituições sociais, dentro da empresa, da forma como conduz o seu trabalho. E por isso não existe impacto. Agora, se cada cristão for cristão, com a cosmovisão cristã, levando os seus valores, princípios e crenças para os ambientes, vai para a faculdade, eu sou um cristão, eu encarno o meu cristianismo, eu não tenho vergonha de quem eu sou. Vemos no dia da apresentação da sala de aula, né? O professor diz, o que você faz? Quem é você? No primeiro dia de aula, na faculdade, né? Não tive vergonha, eu sou um pastor, eu já era pastor quando eu fiz minha segunda faculdade de letras, depois de teologia, eu sou pastor, estou começando a ensinar teologia no seminário,
Eu sou co-pastor na igreja tal, é isso que eu faço. Me apresentei. Não preciso esconder quem eu sou. Então, quando eu lembro quem eu sou o tempo todo, eu fico sempre atento de que eu estou num ambiente onde a minha cosmovisão cristã vai ser atacada o tempo todo. Eu não posso negar minha fé. A Bíblia diz uma coisa interessante, Jesus diz uma coisa muito interessante. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. E a vida, nós esquecemos disso. Esquecemos disso. Então, na empresa, as pessoas precisam saber quem eu sou. Que eu sou cristão. E que eu vou conduzir aquela empresa com os valores cristãos. Com a ética cristã. Com a cosmovisão bíblica. Eu vou olhar para as pessoas e porque tudo que acontece com as lentes do Evangelho. Eu não vou deixar os meus óculos do Evangelho em casa. Eles vão comigo, aonde quer que eu for. Eu possa ver o mundo, agir no mundo e se comportar no mundo como cristão o tempo todo. Porque nós somos cristãos em qualquer lugar, em todo o tempo. Interessante que no final da faculdade, uma professora, a professora de linguística, chegou para mim e confessou: Sérgio, eu quero te confessar uma coisa. Eu tinha uma raiva de pastor. Tinha uma raiva de crente. E convivendo e dando aula para você, ao longo desses 3 anos e meio, você conseguiu mudar isso. Eu tinha uma visão que crente era chato, enjoado, soberbo, que é melhor do que todo mundo. E às vezes muitos crentes passam essa ideia, mas muita soberba. Às vezes as pessoas são agressivas na evangelização, não é? Não precisamos ser isso, é falar o evangelho com amor, argumentando com respeito com as pessoas. Eu sempre fiz isso na faculdade. Então ela diz: você conseguiu mudar a visão que eu tinha dos pastores. Essa barreira que eu tinha com o pastor e com o crente, você conseguiu quebrar. Eu fiquei muito feliz. Eu nem sabia que ela tinha raiva de crente, e nem percebia essa raiva que ela tinha de pastor, mas no final ela confessou isso, que isso foi quebrado, isso foi mudado. Por quê? Porque precisamos levar o nosso cristianismo para os ambientes que nós estamos envolvendo. Acerca de trabalho, amados, uma visão pagã do trabalho é quando o cristão, quando chega na sexta-feira, ele diz: glória a Deus, acabou o trabalho. Como assim acabou o trabalho? Glória a Deus. Chama de happy hour, né? Happy hour, acabou o trabalho. É como se o trabalho fosse uma maldição. O trabalho foi uma coisa ruim. Deus instituiu o trabalho. E eu preciso promover a glória de Deus no trabalho. Então, a segunda, a terça e a quarta precisa ser uma continuação do domingo. Então, quando no final de semana eu recebo esses estudos bíblicos, os valores, os princípios, me renovo espiritualmente por meio das canções, da comunhão dos irmãos no final de semana, isso é para me dar continuidade na segunda, na terça, na quarta, e trabalhar com alegria. E como a gente faz isso, amados, é sempre pensando: estou fazendo isso para Deus. E fazer de tal forma que o seu trabalho venha promover a glória de Deus, assim como aquele sapateiro. Promover a glória de Deus ali fazendo sapato. Fazendo aquilo que Deus colocou a gente para fazer. Fazer da melhor forma possível. Usar o tempo de forma coerente. Não passar o padrão para trás. Cumprir o horário certo. Então isso Deus vai vendo a nossa seriedade na forma que nós conduzimos nosso trabalho, e Deus vai honrando você. Deus vai honrando você, vai promover você, porque você está fazendo tudo isso para a glória de Deus e honrando a Deus através do seu trabalho. Em outras palavras, o seu patrão precisa ver em você que o seu cristianismo faz você um funcionário diferente do outro que é um pagão. Essa diferença precisa ser nítida em nós. As pessoas, os patrões precisam olhar para a gente e dizer: aquele funcionário crente, ele é diferente. E chega no horário. Ele não enrola. É sério. Ele cumpre a palavra. Ele é honesto. Precisa ver isso. Precisa perceber essa diferença
dentro do comportamento, porque a gente vai o quê? Promovendo a glória de Deus. É o que Pedro diz no capítulo 3. Que as pessoas estão observando o nosso comportamento. Observando o nosso comportamento. E através disso possa glorificar a Deus. Possa exaltar a Deus em todo o tempo. Então nós temos que levar o nosso trabalho, que é o nosso mandato cultural, com a mesma seriedade que nós levamos a nossa vida espiritual. Nós temos 3 mandatos. O mandato espiritual, o nosso amor para com Deus. O nosso mandato social, o nosso amor para com o próximo. E nosso mandato cultural, a forma como nós usamos o nosso trabalho para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. E às vezes nós estamos cientes dessas duas. Tratar bem o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. E às vezes nós lidamos e trabalhamos no nosso ambiente de trabalho como um pagão, como um secular e não com uma perspectiva cristã. Entendendo que Deus é glorificado através daquilo que nós fazemos para Deus nas profissões que nós escolhemos executar no mundo. Amém? Perguntas, observações? Antes de nós ir para o próximo tópico. Uma pergunta dos amados irmãos. Não pode? Um, dois. Exatamente. Então é isso, mas essa dicotomia. Essa dicotomia é onde a pessoa chega na segunda-feira e vira a chave. Ficou no domingo à noite. Agora é o secular, é o trabalho. Erro a pessoa dizer o seguinte, fé e trabalho não se misturam. Isso é uma visão pagã. É uma visão pagã. Fé e trabalho não se misturam, sim. O meu trabalho precisa refletir a minha fé. Os meus estudos precisam refletir a minha fé. Enquanto na sala de aula os alunos estão colando a prova, passando o professor para trás, o cristão diz, eu não vou deixar os meus valores em casa. Não vou deixar. Os meus valores me dizem que eu não posso colar na prova. Diz que nós não podemos passar o professor para trás. Então, os valores precisam nos acompanhar o tempo inteiro. Esse é o primeiro princípio que a gente precisa aprender. Sim, irmão, pode falar. Exatamente. Isso. Exatamente. É enganar, Exatamente, é engano. E nós não podemos viver esse engano. E às vezes são coisas pequenas, mas como diz as escrituras, são as raposinhas que fazem o estrago na plantação. A Bíblia diz isso, raposinhas. Aí você diz, se corromper aqui, uma coisinha aqui, não é isso tem nada não. Todo mundo faz, os colegas todos estão fazendo. Nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós temos princípios, valores e crenças que conduzem a nossa vida em casa e no trabalho. Em casa e também na escola. Em casa, no meio dos parentes descrentes. Precisa nos acompanhar. Uma vida dicotômica não glorifica a Deus. Deus quer você por inteiro. Deus não quer você apenas dedicado a Ele no final de semana. Deus quer uma entrega semanal. Vivendo nesse mundo para glorificar a Deus em todo o tempo. É isso que Deus quer de nós. Amém? Sim. Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, a pressão para a gente ser conivente com as coisas erradas vai ser muito grande. A pressão é grande. Mas nós não podemos abrir mão dos nossos valores. Sim.
Olha, ó. Sim. É, exatamente. Exatamente. Então, essa sabedoria é muito importante, né? Nosso irmão lá vai falar. Certo. Isso. Aham. Exatamente. Liderança. Isso, é. Isso, exatamente. É, exato. Exatamente. Né? Então nós não podemos perder as oportunidades, né, de deixar evidente os nossos valores. Então são oportunidades como essas que os irmãos mencionaram, que nós honramos a Deus, né, fora das quatro paredes. Que é mais desafiador honrar a Deus fora das quatro paredes. Não deixar os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que nós somos na igreja. Não deixar os nossos valores em casa. Ele tem que nortear toda a nossa vida. Esse é o grande desafio. Se todo crente espalhado pelo nosso país tivesse consciência da sua cosmovisão cristã, né? Se colocarmos 10% a mais, 10% dos evangélicos, estou falando dos cristãos católicos, estou falando dos evangélicos, 10% dos evangélicos. Nós temos aí mais de 30 milhões de evangélicos, muita gente. Se 10% desses mais de 30 milhões de evangélicos do nosso país levasse o seu cristianismo para cada esfera do seu trabalho, para cada ambiente, para a faculdade, né, nós teríamos um impacto tremendo no nosso país. 10%. Mas não é a realidade que a gente vê no mundo em que vivemos. Sim, certo. Isso? Aham. Exatamente. Então, essa honestidade mostra os princípios e os valores, né? E Deus honra a gente, né? Nós não podemos agir como o mundo age. Podemos esquecer disso, né? Somos cristãos em todo lugar, em todo tempo. O segundo ponto, amados, vamos discutir, é sobre os ídolos do coração, né? A cosmovisão cristã tem tudo a ver com os nossos amores, né? Revisando a nossa definição de cosmovisão. Cosmovisão é a forma que nós vemos, interpretamos e agimos no mundo, com base nos nossos valores, princípios, crenças e amores mais fundamentais escondidos no nosso coração. Os nossos amores são os fundamentos da nossa cosmovisão, da nossa visão do mundo, os nossos amores, né? Então, quando a gente fala de amor, está falando do coração. Aí vem Provérbios 4, 23. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aí nós temos
Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se o coração é as fontes da vida, a palavra de Deus é o que vai proteger o nosso coração. A palavra de Deus, que vai proteger o nosso coração. Ezequiel capítulo 14, é um texto que me chamou muita atenção quando eu li, porque quando fala de ídolos do coração, Deus usa o profeta Ezequiel e diz: filho do homem, fala para esses homens que eles levantaram ídolos no seu coração. Esse texto foi muito surpreendente, amados, por quê? Porque quando a gente pensa em idolatria, quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa que apenas as nossas mãos fabricam ídolos. Ezequiel 14 diz que o nosso coração também fabrica ídolos. Ídolos do coração. Nós aprendemos também com esse texto de Ezequiel, de ídolos do coração, que os ídolos não são apenas ídolos de madeira, de gesso, de ouro, de prata. Os ídolos também são aspectos metafísicos, não físicos, dentro do coração. E os ídolos são coisas não visíveis também. A gente aprende com esse texto de Ezequiel de que a idolatria não é apenas um pecado dos católicos, pode ser um pecado também nossos, que devemos estar atentos. Porque às vezes a pessoa tem uma visão de idolatria, é o seguinte: quando pensa em idolatria, a pessoa pensa, o católico é idólatra. O caso adora Maria, José, Santa Teresa, Santo Antônio. A pessoa já pensa naqueles ídolos dos católicos. Mas Ezequiel quer ensinar também que o ídolo é muito mais sutil do que isso. Existem os ídolos do coração. E esses ídolos do coração também são tropeço para a iniquidade, é o que diz o texto. Ezequiel 14, verso 3. O texto nós lemos. Os homens levantaram ídolos no seu coração, que são tropeço para a iniquidade. E eles vêm diante de mim em busca de resposta, e Deus diz, eles precisam quebrar os ídolos do coração deles, para depois eles virem para mim, porque os ídolos do coração deles, verso 4, é tropeço para iniquidade. Então, amados, precisamos sondar o nosso coração, e perceber se também não há ídolos no nosso coração. Então, qual a visão errada da idolatria que muita gente tem hoje? Muitos acham que a idolatria é apenas algo externo. Ezequiel está dizendo que idolatria pode ser algo interno, dentro do coração. Um erro muito comum, muitos crentes pensam que idolatria é pecado de outros, católicos. Mas idolatria é um pecado que todos nós estamos sujeitos. Pode ser ídolos do coração. Então, amados, a idolatria envolve as razões, as motivações, os nossos interesses idólatras do nosso coração. Idolatria também foi um pecado que Paulo exortou os crentes. Você vê lá em Romanos 1, fala sobre a idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, Paulo diz para os crentes de Corinto, fugir da idolatria. 1 João, capítulo 5, verso 21, o apóstolo João diz, filhinhos, cuidado com os ídolos. E todos esses textos estão falando para quem? Para crentes. Fugir da idolatria, ele está falando para crentes. Então, precisamos estar atentos com esse tipo de pecado também. Por isso que a questão da idolatria faz parte dos 10 mandamentos. E às vezes nós temos uma visão errada de idolatria, achando que idolatria é apenas um material de gesso, de pedra, de bronze. Às vezes nós estamos construindo ídolos do nosso coração. E vamos especificar o que são esses ídolos do coração. O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que ocupa lugar central dentro da nossa vida. E o lugar central dentro da nossa vida é Deus. É Deus. Deus é o lugar, deve ter lugar central no nosso ser, nada mais. Tudo que se torna mais importante para nós, mais do que Deus, se torna um ídolo.
Então, vamos dar exemplos para a gente ilustrar bem isso. Um carro pode ser um ídolo no coração de muita gente. Às vezes um status pode ser um ídolo no coração de muita gente. Um status. Às vezes um cargo pode ser um ídolo no coração de muita gente. São ídolos que as pessoas vão construindo. E às vezes pessoas pode ser um ídolo no coração de muita gente. Tem muitos crentes que idolatram cantores. Eu vi um vídeo aí de uma cantora gospel famosa cantando, eu vi os crentes lá pulando como se fosse um show mundano. Eu falei, meu Deus, que idolatria terrível. Querendo pegar nos pés da cantora, meu Deus, isso é idolatria pura. Querendo tocar lá nos pés da cantora, meu Deus, jogando trem para dar autógrafo, jogando camisa, meu Deus, pensando, não tem nada diferente, é idolatria, mas. E são crentes adorando a Deus lá naquela multidão, e os jovens ali, uma idolatria tremenda com aqueles cantores. Acontece isso com pregadores, pessoas que idolatram pregadores, e às vezes a idolatria do coração é uma coisa muito sutil que vai tomando conta do coração. E a pessoa faz o quê? Levantando dentro do seu coração ídolos dentro do coração. E a pessoa vai colocando ídolos e Deus vai o quê? Vai se afastando do coração daquelas pessoas. Porque ídolos e Deus não podem se conviver. Acaba sendo tropeço para a iniquidade. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar central que pertence a Deus. E quando nós amamos alguma coisa mais do que Deus, isso é idolatria. Exemplo. Então, eu conheci um irmão de igreja, e quando o time dele perdia no domingo, ele ficava tão deprimido que não ia para o culto. Eu disse, meu Deus, idolatria do coração. O time perdeu, ele ficava deprimido, triste, não ia para a igreja. O que é isso, amados? É ídolo do coração, está claro. Está claro que tem uma coisa errada aí. Um ídolo que está tomando conta. O time de futebol está sendo mais do que um hobby, uma diversão. Então a gente vai aprendendo que quando uma coisa começa a ocupar lugar central e começa a destruturar a vida da pessoa, é um ídolo. Igual aquela história da criança que riscou o carro do pai, e o pai ficou tão irado que bateu tanto na mão da criança que deformou a mão da criança. Aquele descontrole, essa disciplina desproporcional, essa ação de ira daquele pai, revela o que para mim? Um ídolo no coração. Então, uma coisa para você perceber se é um ídolo no seu coração, é ver como você reage quando alguém toca no seu ídolo. Porque quando alguém toca no algo que é sagrado para você, você se transforma, você vira um bicho, é um ídolo. Então, nós precisamos sempre estar atento. Se você teve em algum momento, alguém tocou em alguma coisa, você ficou transtornado, fora do normal, é algo para você repensar de, será que isso não está sendo um ídolo? Esse carro, esse objeto aqui, que quebrou e eu virei um bicho, é como se o mundo tivesse acabado. Como se o mundo tivesse acabado. É um ídolo. Porque quando tocamos em coisas sagradas, ficamos transtornados. Então são sinais para você olhar e observar se há ídolos, ídolos no seu coração. Eu lembro de uma história de um ex-pastor meu, na adolescência, que contou uma experiência que me marcou, de idolatria do coração. Era o pastor Márcio Fernandes. O pastor Márcio Fernandes, no início, quando ele se converteu, ele estava orando, pedindo batismo do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo e os dons, ele é muito usado nos dons, ele sempre orou por isso, para receber os dons, o pastor Márcio Fernandes. Aí, naquele momento de oração, ele na frente orando, pedindo os dons do Espírito, o Espírito Santo falou para ele: arranca as suas botas. Ele não entendeu.
Achou que alguém está falando do lado, mas o Espírito Santo está falando para ele: arranca as suas botas, jogue fora as suas botas. Ele então ficou sem entender aquilo. Até que ele então tirou as suas botas do pé, nó do culto mesmo. Quando as duas botas caíram no chão, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele recebeu vários dons do Espírito naquela noite. Uma experiência marcante que ele contou para a gente. Aí ele explicou para a gente, por que Deus pediu para que ele tirasse as botas. Por que Deus proibiu que ele usasse bota até o dia de hoje. Porque a bota era um ídolo para ele. Ele engraxava aquela bota, ele idolatrava aquela bota, e se alguém pisasse o pé na bota dele, ele ficava transtornado. Se alguém tocasse nela, então era um ídolo que foi criando o coração dele, o ídolo do coração, a bota, uma coisa simples, uma bota. Ele tinha tanta paixão, quando ele calçava aquela bota, ele se transformava, ele se sentiu tal. Então aquele é um ídolo do coração. Ele disse para a gente, foi uma experiência pessoal minha. A bota era um ídolo do meu coração, e eu arranquei isso. E ele disse que outras vezes tentou enganar Deus, querer comprar uma botinha para ele. Deus repreendeu ele, disse: nunca mais você vai usar bota, porque você vai ter uma recaída. Você vai ter uma recaída e a bota, Então é uma coisa que Deus proibiu de vez. Mas ele ensinou para a gente, ali foi a minha experiência. Você pode usar bota, se a bota não se tornar o ídolo do seu coração. Então ele não fez uma doutrina dizendo: você não pode usar bota. Ele só diz: a bota é um ídolo do meu coração e Deus me proibiu. E tudo que for um ídolo no seu coração, que está te atrapalhando, ocupando um lugar central na sua vida, você tem que tirar do seu caminho. Tirar do seu caminho. Então, cada pessoa pode ter seus ídolos. O dele foi uma bota que ele começou a idolatrar. Outras pessoas pode ser um carro, outra pessoa pode ser uma profissão, outra pessoa pode idolatrar um cargo que ele tem. Isso pode ocupar o lugar central dos seus desejos, e acaba afastando ele de Deus. De Deus. O ídolo, amados, rouba o lugar central de Deus na nossa vida. O lugar central de Deus na nossa vida. O ídolo requer sacrifício da gente. O ídolo quer adoração de nós. E tudo isso deve ser para Deus. Para Deus. Sempre para Deus. Então existe idolatria até mesmo atrás de coisas boas. Coisas boas podem se tornar o ídolo na nossa vida também. Uma coisa a gente aprende. O ídolo por trás de coisas boas. Vou colocar aqui um exemplo dos fariseus. Os fariseus, eles eram muito bons no jejum. Eles jejuavam bastante. Mas eles jejuavam com a motivação errada do coração. E o texto diz que eles oravam, jejuavam para serem vistos dos homens. A motivação deles. Os fariseus oravam muito, jejuavam muito, os fariseus ajudavam os pobres, os necessitados, mas com a motivação errada do coração. E Jesus desprezou a oração deles, o jejum deles, e diz que eles não têm valor, porque a espiritualidade deles é uma espiritualidade vazia. Eles eram sepulcros caiados, ocos. Logo, nós aprendemos que tudo que devemos fazer para a glória de Deus. As coisas boas que fazemos devem ser sempre promover a glória de Deus. Se o objetivo que fazemos as coisas visa o ego humano, se torna um desejo idólatra, se torna idolatria. Os fariseus eram idólatras. Eles estavam preocupados em serem vistos. Eles oravam para ser aplaudidos, eles jejuavam para serem aplaudidos, e eles ajudavam o necessitado para ser aplaudido, e não para honrar a Deus. Jesus então diz, quando for orar, o importante é que o Pai do céu está vendo você. Não fica preocupado que as pessoas estão vendo. Vai jejuar,
não precisa dizer para todo mundo que está jejuando, né? O Pai do céu que te vê em secreto vai te abençoar. Se está ajudando alguém, fazendo assistência social, não precisa contar para todo mundo, tocar trombeta, como dizem os fariseus, né? Dá com a mão direita, não deixe nem a mão esquerda perceber. Ou seja, Jesus está mostrando que, às vezes, coisas boas como as coisas espirituais podem se tornar ídolos na nossa vida. E pessoas também, né? Pessoas também. Quando alguém diz o seguinte, né? Se fulano morrer, né, meu pai, minha mãe, né, algum parente morrer, né, eu perco a razão de viver. Pode ser um ídolo do coração. Porque quem é a razão da nossa esperança, como diz Pedro? É Deus. Deus é o fundamento do nosso ser. Então, quando nós perdemos alguém, sentimos a perda mesmo, é difícil para a gente, mas nós não podemos perder a razão de viver. Então, quando alguém diz que se eu perder alguém, eu perco a razão de viver, pode ser um indício de um ídolo. Porque Cristo precisa ser sempre o fundamento do nosso ser, direcionando toda a nossa vida, em todos os nossos aspectos. Então, amados, o ídolo pode ser objetos, pode ser dinheiro, pode ser um hobby, como um jogo de futebol pode se tornar um ídolo. Assistir um jogo de futebol, como eu dei o exemplo, Deus precisa ser mais importante do que o jogo de futebol. Sei lá, tem o jogo da hora do culto. O culto, Deus é prioridade. Então, se a pessoa deixa de ir para o culto por causa do jogo de futebol, pode ser o quê? Um ídolo do coração. Você tem que sacrificar aqui os ídolos em potencial e dizer do seu coração: quem reina na minha vida é Cristo. Ele é Senhor de todo o meu ser, em todo o tempo. Tem sempre dizer isso para o nosso coração. Amados, a idolatria reside no coração e concretiza na adoração do eu, e é sempre induzido pelo inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele é sutil. Ele sempre vai usar as coisas, até coisas boas, para se tornar ídolos na nossa vida. E nós temos que tomar cuidado. Às vezes, por trás de coisas boas, existe idolatria, uma distorção da verdade. Foi isso que aconteceu no Éden. A origem da idolatria aconteceu no Éden. Tudo era perfeito, e de repente, Satanás chega para Eva e diz o seguinte: não foi isso que Deus disse? Distorcendo a palavra de Deus. Essa distorção da palavra de Deus. E Eva então acreditou na mentira do inimigo. Diz o seguinte: se você comer do fruto dessa árvore, você será como Deus. Aí está a origem da idolatria. Querer ser como Deus. Querer ocupar o lugar de Deus. Ali começa a idolatria. Querer ocupar o lugar de Deus. Então podemos dizer, amados, que a idolatria é a mãe de todos os pecados. De todos os pecados. A queda de Lúcifer foi o quê? Idolatria. Lúcifer queria ocupar o lugar de Deus, ser como Deus. Idolatria. E o que Satanás ofereceu para Adão e Eva lá no jardim? Ser igual a Deus. Idolatria. Então, por trás de todos os pecados, tem uma raiz idólatra. De forma que a idolatria é sempre a raiz, o fundamento de todos os outros pecados, todas as distorções. Então, toda rebeldia contra Deus, toda transgressão contra o Criador, tem essa egolatria, o desejo de ocupar o lugar de Deus, o desejo de ser o centro da nossa própria existência, esquecendo de que Deus
é o centro da nossa vida. Como combater, então, as idolatrias do nosso coração? Primeiro, que sejamos constantes no uso dos meios de graça. Quais são os meios de graça? A oração, a leitura da palavra de Deus, o jejum, a consagração, a vida devocional. São os meios de graça. Então nós precisamos sempre confrontar o nosso coração com a palavra, diariamente. Sempre refletir, e fazer a oração do salmista: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sempre sondar, porque os ídolos eles vão sendo construídos de forma sutil. E é um auto-engano, porque às vezes vem revestido de coisas boas, porque tem motivações erradas. Então, no cristianismo, amados, Jesus ensina no Sermão do Monte: não basta você ter uma ação boa, tem que ter uma ação boa com motivação boa. Isso que é o cristianismo. Uma ação boa com motivação boa. O fariseu tinha, os fariseus eles tinham ações boas de oração, jejum e consagração, mas tinha uma motivação idólatra no coração deles. Jesus quer mostrar no Sermão do Monte que precisamos ter boas motivações por trás das boas ações que nós cultivamos. Então, o jejum, a oração, os meios de graça vai nos ajudar a isso. É preciso levar a sério os mandamentos de Deus, considerando a sua dimensão preventiva. Para nós vencermos a idolatria do nosso coração, precisamos levar a sério os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, sempre levar a sério a isso. Então são formas de a gente combate a nossa idolatria. E como você identifica que há um ídolo crescendo no seu coração? Perceba as suas reações. Perceba as suas reações. Se a sua reação é desproporcional quando alguém toca no seu ídolo, isso é um sinal, isso é um sinal de que há um ídolo ali no coração. Quer saibamos ou não, amados, cada um de nós temos uma cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão. E a pergunta que devemos fazer, é se os nossos óculos estão contaminados com a perspectiva do mundo. Temos que ter um cuidado com isso. Será que nós estamos pensando como o mundo pensa? Por isso que João 17, a oração sacerdotal de Jesus, é muito importante para nós. Jesus faz uma oração pelos discípulos e por nós também. Ele diz: Pai, eu não peço que tire do mundo, mas livre do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Eles são do mundo, mas não são do mundo. Então, é isso que nós somos cidadãos de dois mundos. Nós temos responsabilidades nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos enxergar o mundo como o mundo enxerga. A nossa visão do mundo é diferente, porque as nossas lentes são diferentes. Romanos capítulo 12 fala sobre a renovação da nossa mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. E termina falando sobre buscar saber sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então precisamos nos policiar sempre no mundo e analisando sempre a nossa vida, se nós não estamos tendo uma vida dicotômica. Devemos perguntar para nós mesmos: eu estou promovendo a glória de Deus em casa? Deus está sendo glorificado através das minhas atitudes em casa? Deus está sendo glorificado através das minhas atitudes no meu ambiente de trabalho, na forma que eu tenho conduzido a minha profissão, as minhas atividades seculares? Por fim, amados, a nossa cosmovisão afeta a forma como nós vemos todas as áreas do conhecimento. A nossa cosmovisão cristã afeta como nós vemos o trabalho,
A política, a economia, as artes, as ciências, o direito, a família, a educação. Todas as áreas. Porque tudo é de Deus. Deus criou tudo. O pecado corrompeu todas essas áreas. O pecado corrompeu. O pecado corrompeu a arte. Deus é o criador da arte. O primeiro artista, né? É interessante quando a gente vê o Pentateuco, não sei se é Números ou Êxodos, né? Fala sobre Deus encheu Bezalel do Espírito Santo para ele produzir arte para o templo. O primeiro artista que nós temos na história, né, da Bíblia Sagrada, ele foi cheio do Espírito Santo para produzir arte, para enfeitar o templo, né, o tabernáculo. Isso é muito interessante. Então a arte pertence a Deus. Agora, o pecado entrou no mundo, a cosmovisão pagã tem produzido arte pagã, né, e o cristão precisa produzir arte que glorifica a Deus. Então, quem criou o governo, a política, foi Deus. Deus foi o primeiro a quem instituiu o governo e a política. E colocou Adão como governante. E diz para Adão: Adão, você vai governar sobre tudo o que foi criado. Então, a política, quem criou a política, o governo, foi Deus. Mas a corrupção, o pecado invadiu a política. A política pertence a Deus. Agora, Deus precisa de quê? De cristãos com a cosmovisão cristã, fazendo política que glorifica a Deus. Isso que precisa. Precisamos. A educação foi invadida pelos movimentos de esquerda, né? A doutrinação de esquerda está muito forte nas universidades. Fiz uma matéria no curso de mestrado na Universidade Estadual lá de Goiás. Observei os alunos lá do curso de mestrado da Universidade Estadual, todos contaminados com a visão de esquerda, comunista. Impressionante. Eu fiquei observando o vocabulário deles, é o vocabulário de Marx, o marxismo tomando conta. No vocabulário você percebe a cosmovisão deles. O que devemos fazer? Precisamos influenciar o mundo. Nós não podemos nos calar nos ambientes. Aonde Deus te colocar, que sejamos esse instrumento da cosmovisão cristã e mostramos que existe uma maneira de pensar que é a forma do Evangelho, que deve conduzir toda a nossa vida. Eu quero finalizar com a frase de um autor chamado Sparkman. Ele diz o seguinte: a função do cristão é levar a ordem de Deus em nossa vida no mundo. O mundo está em desordem. Agora nós temos que levar essa ordem de Deus para cada área. Não apenas no púlpito, mas também na sociedade, levar para a escola, levar isso para a política, levar isso para a sala de aula, levar isso para o mundo dos negócios, levar a nossa cosmovisão para cada parte da vida do mundo. Esse é o grande desafio do povo de Deus, né? Então que possamos, amados, né, primeiramente, não pensar como o mundo pensa. Nós temos uma forma bíblica de pensar. Segundo, nós não podemos ter uma vida dicotômica. Podemos ter duas vidas. Uma vida no fim de semana, outra vida no meio de semana. A minha vida é holística para glorificar a Deus em todo o tempo. E precisamos influenciar o mundo através do nosso trabalho com a cosmovisão cristã. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar a Deus. Amém? Glória a Deus. Grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra confronta o nosso coração. Que o Senhor venha nos ajudar a sondar o nosso coração e ver se há ídolos no nosso coração. Ó Deus, que esses ídolos possam ser destronados e que o Senhor venha reinar de forma soberana no nosso coração. Queremos ter